E que é perfeita, né? É perfeita. Fiz uma programação perfeita pra gente. A gente vai acordar às 5h30 da manhã, vai correr na avenida. Tomar uma água de coco. Então, esse desejo ele é irrefreável para o ser humano, né? Enquanto a gente não começa a lidar com esse desejo, ele aparece, sim, na demanda clínica como algo que o outro sempre deve cumprir, o outro sempre deve atender. Porque, às vezes, essa é a perspectiva dessa pessoa. Eu estou num relacionamento para que a outra pessoa realize os meus desejos, né? Então, falar sobre demanda clínica, eu acredito que a gente vai muito por esse caminho aí do desejo, né? E como ele se expressa. E, francamente, Raquel, as pessoas elas nem percebem o quanto elas desejam e o quanto elas desejam o tempo inteiro, né? Ô, Thiago, e elas desejam? E será que esse é um desejo consciente? Eu realmente desejo isso? Ou eu estou baseado no que eu acredito lá naquela coisinha que eu aprendi que uma relação tem que ter? Raquel, a gente diz que o consciente, ele é uma praia, né? O inconsciente, ele é um oceano, né? Então, esse movimento do que é inconsciente, esse desejo, e o que é consciente, ele é um exercício feito também ali pelo processo de autoconhecimento. Certo? Então, se a pessoa, sim, ela tem esse baixo autoconhecimento, baixo esse nível de autopercepção, ela vai ter muitos desejos que são, de fato, inconscientes, né? Mas a partir do momento em que ela tem a capacidade de refletir sobre o próprio desejo, ela consegue trazer um pouco desse desejo, né? Esse nível de metacognição. Ela consegue trazer o desejo para o discurso, né? O desejo para essa elaboração. Eu realmente desejo isso, mas se a gente for falar sobre o desejo, eu vou dizer que a maioria deles é sim inconsciente. Irrealizado. E o quê? Irrealizado. E frustrado. O desejo, ele não se realiza. A gente tem essa fantasia de que... Porque, assim, costumeiramente, eu não sei como é que o Thiago concebe desejo, mas... Pensando Lacan, o desejo, ele é sempre um desejo inconsciente e ele é um desejo que nunca se realiza. Porque você vai sempre demandar alguma coisa. Então, aquele lugar fica sempre no nível de insatisfação. Sempre. Nunca vai sair do jeito que você realmente... Que você tem na sua cabecinha. Exatamente. Você planejou. Exatamente. E o que é que acontece quando a gente projeta isso no outro, dentro de uma relação? Eita. Vai dar errado, meu povo. Vai dar errado. E que é o que a galera faz, né? Vai dar a errado galera, o tempo todo. A galera e aí sempre aparece a faz demanda isso. clínica. É. E aí é bom, né? Nesse caso. Oh, gente, não, péssimo isso. Mas eu quis dizer assim, que as pessoas vão ter sempre, os psicólogos vão ter trabalho, é isso que eu quis dizer. Porque não, eu realmente acho que é uma coisa que, pra mim, relacionamento, a gente passa, o relacionamento, você tem que trabalhar o seu autoconhecimento. Você tem que entender como é que mais ou menos você se funciona, a gente funciona. Não é entender o completo, porque por completo a gente não vai se conhecer de verdade. Mas assim, esse processo de autoconhecimento, sabe? Se eu souber um pouquinho de como eu sou, eu vou conseguir, talvez, acessar o outro. E entender que o outro também passa pelos seus processos muito complexos. Quer ver uma coisa que acontece muito? Tipo assim, o sujeito leva sempre a demanda pra clínica, né? Pro consultório. E aí ele quer levar o marido, a mãe, o tio, a tia, o papagaio, todo mundo pra dentro da sessão pra poder dar conta dessa realidade que ele tem. Quando, na verdade, muitas vezes, e aí vai mudar a abordagem de cada psicólogo, a abordagem que eu digo, a tratativa, a maneira de tratar aquela perspectiva, que é, por que você quer trazer seu esposo aqui para a sessão? Literalmente, levá-lo lá, né? Se eu estou lidando com a sua realidade psíquica, esse lugar que você ocupa nessa relação. E no comum, quando o sujeito consegue fazer essa travessia, porque qual é o desejo inconsciente dele? Eu levo meu marido ou minha esposa para a sessão para que o meu analista conserte ele, para que ele consiga realizar e satisfazer as minhas demandas. Mas aí não é o que o Thiago falou no instante, de que a gente é responsável. Sim. E aí eu estou transferindo essa responsabilidade, que é Pro minha, outro. para o outro. Exatamente. Até para justificar o fracasso da relação, a frustração. Uma coisa que muitas vezes eu não consigo trabalhar, eu não consigo lidar,
Mas aí é mais fácil dizer pro meu terapeuta que, olha, Conserta ele aí. fulano faz isso que me incomoda. E justificar, talvez, a relação, o desgaste da relação sempre para o outro. Né? Como você falou, que é a questão da toxicidade. O outro sempre é o tóxico. Nunca. Nunca. Mas assim, deixa eu separar algumas coisas aqui. Sim. Porque na psicologia, a gente lida com algumas questões que são desse movimento psíquico mesmo, né? Ali da relação. Mas a gente chega em muitos momentos que a gente tangencia a questão da vulnerabilização também. A gente toca algumas situações de crime, né? Então, dentro do set terapêutico, acontecem muitas situações que são... muitas situações são trazidas que são situações de violência, de fato. Né? Então, a gente não está falando somente sobre esse movimento do desejo, mas a gente fala sobre o estabelecimento de uma relação de poder, né? Sim. E dentro da relação, a gente fala sobre a ideia de controle. Então, a gente também acaba tocando sobre alguns assuntos que são delicados nessa questão de produzir sofrimento psíquico, de produzir adoecimento de fato. Então, a gente também toca bastante nessas questões. Um outro caso, uma outra situação que é importante a gente organizar é que dentro da psicologia, Raquel, essa questão do inconsciente, do autoconhecimento, é aí que as abordagens elas divergem. Né? Então existe a perspectiva da psicanálise, a perspectiva da Gestalt sobre esse processo de autoconhecimento e como lidar com esse consciente. Né? Antigamente se discutia até se esse consciente existia ou não, mas hoje é quase um consenso de que ele existe. Mas sobre o que fazer com esse consciente, como lidar com ele, como lidar com o consciente, como entender o que existe nesse espaço. Então, é aí que as abordagens elas começam a divergir muito. Né? Eu não tenho uma resposta dentro da psicologia, dentro da terapia, eu não tenho uma resposta para oferecer ao paciente. Eu acabo oferecendo essas diversas abordagens. E eu falo sobre a minha perspectiva, de que sim, a gente consegue avançar, mesmo que seja pouco, né, dentro desse, o que seria inconsciente. A gente consegue domar esse consciente, a gente consegue ter um entendimento sobre a totalidade dele? Não. Né? Porque o tempo todo ele está sendo produzido. Né? Mesmo dentro desse diálogo, mesmo dentro dessa experiência, há processos inconscientes também sendo produzidos aqui. Então, essa é onde a psicologia diverge, né? Onde a gente muda os caminhos. Né? E assim, quando a gente fala sobre desejo, a gente esquece um pouco de falar também sobre a felicidade. Certo? A felicidade dentro do relacionamento. Porque a gente está no relacionamento para ser feliz. Acho que eu vou ter que gastar a sola do sapato para poder divulgar a loja. Tá achando errado. E você acha o quê? Acho que você deve procurar o Sebrae para entender sobre marketing digital. Sai do acha e vem pro Sebrae.